Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O Instagram, é só você digitar lá na pesquisa do Instagram André Massolini que você vai me encontrar. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa noite, André. Como passar pelo luto do término de um relacionamento sem sofrer tanto? Posso parecer uma idiota, mas é uma dor tão grande que parece que meu coração vai sair pela boca. Bom, falou de luto de término, eu acho que vale a pena nós falarmos das 5 fases de um término. E aí você percebe em qual fase você está, ou se você está numa outra que nem está catalogada nessas 5 fases, se você está numa outra, enfim, sei lá, e depende. Mas é difícil não estar numa dessas fases aqui. A primeira fase de um término é a negação. Essa é a primeira fase. É aquele momento em que a pessoa tem dificuldade de aceitar, dificuldade de... Não, pera lá, o término... Gente, realmente acabou, ele terminou comigo. Então, é aquele momento onde aquela expectativa de que amanhã vai voltar, vai vir falar comigo, amanhã... É esse momento em que as expectativas ainda tipo, não... Dentro de você, você não configurou o término ainda dentro de você. É aquele momento em que você fica puto da vida porque a pessoa saiu, foi para uma balada. Como que pode? Ou seja, né, a pessoa saiu, foi para uma balada. Ela terminou com você, não terminou? Então, teoricamente, ela pode fazer o que ela quer. Teoricamente, não. Ela pode, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Só que na sua cabeça, vocês não estão terminados ainda. Olha lá, não configurou o término. Então, como é que ele pode ter ido para uma balada, gente? Acabou comigo semana passada, essa semana, né? Na semana seguinte já foi para uma balada? Então, essa é a fase da negação. A hora que o término começa a se configurar dentro de você e você percebe, cacete, acabou mesmo. Aí vem a segunda fase, que é a fase da raiva. Ou seja, você se toca que o término aconteceu, foi configurado um término, ou seja, fui rejeitado, porque o término é uma rejeição, certo? Então, fui rejeitado. E aí você, lógico, todo mundo que é rejeitado se sente mal, não se sente bem. Ninguém fala, que delícia, fui rejeitado, ai, adoro ser rejeitado. Não, bem, faz mal. Aí você começa a associar àquela pessoa a todo esse mal-estar que você está sentindo. Então você fica com raiva dela. Por quê? Porque é ela que está te causando tudo isso. Então é aquele momento que... E é aquele momento que parece que então você quer contar para todo mundo que você terminou, que tá bem, entende? Porque como se eu estivesse falando, não, porque eu me livrei. Eita, que eu conheço isso. A pessoa quer mostrar para todo mundo, então ela fala, não, nós terminamos, mas olha, gente, foi livramento, me livrei, porque não sei o quê, não. Quero mostrar que foi a melhor coisa do mundo. Talvez tenha sido mesmo. Talvez tenha sido, né, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi esse término. Só que, na verdade, você não está falando isso porque tomou consciência que foi a melhor coisa. Você está falando movido pela raiva. Então, como se você quisesse se vangloriar de ter se livrado de algo tão ruim. E eu quero mostrar para todo mundo que eu estou bem. Passada a fase da raiva, vem a terceira fase. A fase da negociação. Negociação
Porque nesta fase, como a raiva já passou, como a raiva já foi embora, então, porque quando a gente está com raiva, as coisas ficam 3 vezes pior, né? Quando a gente está... A lente da raiva faz com que a gente enxergue a coisa, a gente fica possesso. Agora que a raiva foi embora, o que que acontece? Você começa a recordar dos momentos que vocês viveram. Por quê? Porque a raiva passou. Então agora eu começo a recordar, e eu começo a pensar que foi maravilhoso, que eu nunca vou encontrar alguém assim. Então você começa a negociar com a pessoa. Você começa a negociar com o seu ex. Manda mensagem, liga, manda e-mail, manda uma cesta de café da manhã, né? Porque tem gente que, né, vai cometendo os exageros. O cara manda, né, ramalhete de rosas. Então as coisas vão acontecendo. É a fase da negociação. É aquele momento que de madrugada, né? Acabou de voltar da balada. Aí tem aquela sensação de vazio, porque ninguém na balada te chamou atenção. A única pessoa que você pensava era nele. Aí vai lá, inferno, e vai mandar mensagem. Vai ligar às 3 horas da manhã. Entende? Essa é a fase da negociação. Aí, nós entramos na 4ª fase, que é a fase da depressão. Aqui, depressão, tá? Não é no sentido da doença mesmo, porque depressão é uma doença. E tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser... Aqui, essa fase da depressão é mais no sentido de tristeza. Pode configurar um quadro depressivo amanhã, né? Pode se tornar um caso mais que requeira muita atenção, né? Mesmo. Pode. Mas aqui a depressão no sentido de uma tristeza, porque passou a fase da negociação. Você mandou mensagem, ligou e percebeu que a pessoa continuou irredutível. Quer dizer, ela continua firme com o propósito do término. Aí, meu bem, entra essa fase, né, de tristeza, que então eu nunca vou encontrar alguém como esse cara, eu nunca vou encontrar alguém como essa mulher. Parece que vai ser a única pessoa que eu vou gostar. Essa é a fase da depressão. E aí nós entramos na última fase, que é a fase da aceitação. Aí a gente chega, tá, na fase da aceitação. Ou seja, você realmente entende que o término aconteceu, você começa a perceber que, opa, pera lá, gente, eu tô vivo. Opa, tem muita coisa para eu viver ainda. Opa, o que acabou foi o relacionamento, não minha vida. Opa, a relação acabou, mas a minha vida continua e eu vou vivê-la da melhor maneira possível. Opa, você começa a ver cor e sabor nas coisas de novo. Essa é a fase boa. Essa é a fase em que agora, meu Deus, o mundo deixou de ser sombrio. Agora você consegue, né, ver as cores, os contornos das coisas, consegue perceber o quanto você quer, sabe, batalhar por você. Essa fase é boa. E aí nessa fase é a fase que você também começa a se recordar, eu já passei por coisa pior. Você toma a sua própria história como referencial. Você toma até a sua história com outros relacionamentos, outras situações, você toma isso como referência. Então, olha, minha querida, como que eu posso passar pelo luto do término sem sofrer tanto? Sofrer vai, meu anjo. Sofrer vai. Claro que nem todo término se enquadra dentro desses 5, né, dessas 5 fases. De repente um término que o casal já estava desgastado, já estava tipo,
meu Deus do céu, já tinham percebido que eles tinham virado amigos e que não tinha mais, sabe, não tinha mais tesão, não tinha mais algo para sustentar uma relação amorosa. Então, esse casal terminou super de boa. Vão sentir saudade porque, queira ou não, estavam habituados, né? Estavam juntos há anos, estavam habituados um com a presença do outro. Porém, esse casal geralmente já vai direto para a fase da aceitação. Por quê? Porque já entendeu que foi a melhor coisa que aconteceu mesmo, tal. Então, não passa por aquelas outras fases. Assim como existem outros términos que, de repente, você já pode ir direto para a fase da raiva. A pessoa mal terminou com você e você já está com ódio mortal dela. Não passa pela fase da negação, por exemplo. Não, eu já vou para a fase da raiva mesmo. Eu entendo que a pessoa terminou comigo e eu fico com raiva da pessoa, um ódio mortal dela. Então, uma fase, assim como uma fase pode estar misturada também com a outra, tá? Não é uma coisa, às vezes a gente acha que quando a gente está falando de comportamento humano, são coisas estanques, né? Então aqui é certinho, acabou aqui, começa aqui, acabou aqui, começa aqui. Não, às vezes as coisas se misturam. E como eu disse, tem términos que, de repente, a pessoa viveu já a aceitação logo de cara. Já entendeu que, né, a vida continua, que o término foi melhor mesmo, ele vai seguir o caminho dele, eu vou seguir o meu e assim por diante. Certo, meus queridos? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. A vantagem de você ser inscrito é que você recebe as notificações dos vídeos, quando você ativa o sininho. E então, o que acontece? Aí, amanhã ou depois, de repente você tá, nossa, hoje, puxa vida, aconteceu isso na minha vida, tal, pum, aparece um vídeo lá, né, uma notificação que o título do vídeo bate exatamente com o que você está vivendo. Então, essa é a vantagem de você ser inscrito. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.